TV Artilheiro. Muito boa noite a todos, boa noite, professor. Coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Grêmio Novo Horizontino. A gente começa o ciclo de perguntas pelo repórter Horácio Neto da Povo CBN. Barroca, boa noite. Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Barroca, a gente estranha um pouquinho o desempenho de hoje porque tinha apresentado uma nítida evolução nos últimos jogos e não só por conta do resultado, mas sim por tudo que foi apresentado pelos jogadores dentro de campo nas últimas partidas. Eu queria entender o que aconteceu na sua visão para esse resultado, claro, com todo o mérito também da estratégia do Novo Horizontino e tudo que eles apresentaram, mas foi estranho. Foi estranho o desempenho abaixo dos jogadores, foi estranho as jogadas que a gente tinha visto nos últimos jogos saírem com tanta naturalidade e hoje a gente vê uma dificuldade, principalmente o time apelando para cruzamento. Eu queria entender um pouquinho do que foi acontecendo na sua visão do jogo. Bem, boa noite. Eu concordo que o nosso desempenho hoje foi realmente bem abaixo do que a gente vinha apresentando e evoluindo. Primeiro, fazer uma deferência ao que aconteceu hoje no estádio, a participação dos torcedores, das torcedoras. Realmente foi um dia que a gente que está no futebol há um tempo, a gente acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade, né? A gente vai acostumando a conviver com o ambiente, com o torcedor e hoje a experiência que eu tive aqui me reavivou um sentimento extremamente importante de se ter, de manter vivo dentro dos profissionais do futebol também. Hoje foi realmente muito bonito o que aconteceu do início ao fim, mesmo com todas as adversidades, mesmo com a gente não jogando bem, mesmo perdendo o jogo, fomos apoiados o tempo todo e queria fazer primeiro essa deferência às pessoas que estiveram aqui hoje. Também queria dar os méritos à equipe do Novo Horizontino, que eu acho que fez uma grande partida. Era um jogo taticamente totalmente diferente de todos os outros da Série B, porque a equipe do Novo Horizontino jogava com uma linha de 5, encaixava num 5-3-2, e era uma equipe que não dá muito espaço nas costas, então você teria que jogar à frente da linha de 5 deles, e eles trabalhavam com saltos de fora para dentro, com Douglas Baggio e Ailon saltando de fora para dentro, muitas vezes trabalhando próximo do Ronaldo. A gente acabou tendo muita dificuldade na nossa construção inicial, e acho que na primeira metade do primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de encaixar uma imposição de jogo. Depois eu acho até que a gente teve algumas oportunidades, mas sem estar muito dentro das nossas características. A gente teve cruzamentos, as bolas passaram ali, bola parada, mas não conseguimos fazer um jogo de imposição. Sofremos um gol, fomos para o intervalo, procuramos tentar ajustar posicionamento, ajustar a parte tática do que o jogo pedia, e sofremos um segundo gol, e aí depois o jogo ficou totalmente descaracterizado. Sofremos um terceiro, poderíamos até ter sofrido mais pelo que o jogo se apresentou. Assim, eu não posso deixar de falar a gente vem de 2 jogos fora de casa extremamente desgastantes. O Novo Horizontino jogou um dia antes de nós, e em toda a minha carreira eu nunca dirigi uma equipe como eu vi hoje à beira do campo, uma equipe tão desgastada. Acredito que a gente não teve, além de todo o mérito do Novo Horizontino e além das dificuldades coletivas que a gente teve, a gente também não teve força. A gente terminou o jogo, para vocês terem uma ideia, com Eric, Chay e Jean Carlos sem condição de permanecer. Teoricamente, a gente terminou o jogo com 7 jogadores de linha em condições dignas de terminar o jogo. A gente teve o Luiz Otávio saindo com lesão. A gente tem o Danilo Barcelos, que vinha de 6 ou 7 jogos jogando 90 minutos direto. O Kaique, que também tomou um cartão amarelo cedo e teve problema ali no final do primeiro tempo. Então, assim, eu acho que em toda a minha carreira como treinador, eu nunca ali na beira do campo tive o sentimento que eu tive hoje de impotência física. Eu acho que o Novo Horizontino também fez um jogo de muita imposição física direto, no jogo da parede do Ronaldo, no jogo da transição dos atacantes, e a gente acabou assim, sucumbindo a isso que aconteceu. Então, obviamente, vamos ter que tirar diversas lições, assim como a gente vinha de vitórias e a gente sempre falou que o campeonato era de consistência e regularidade. Nosso maior desafio agora é conseguir recuperar esses jogadores fisicamente, conseguir mostrar para eles aquilo que a gente teve de dificuldade e como ajustar. Sinceramente, eu não sei
se eu vou conseguir dar o treino aquisitivo que eu gostaria de dar para ajustar tudo que aconteceu nesse campo diante do que eu vi de desgaste físico acumulado. Eu praticamente venho de 4 jogos repetindo a mesma equipe. A gente teve aquele episódio lá de Richard e Thiago, mas eu mantive praticamente uma equipe base em 4 jogos e hoje ficou muito evidente o acumulado, a viagem. A gente saiu lá de Londrina, viagem longa, mas enfim, isso não é nem desculpa não, isso são evidências e é o meu trabalho diante desse cenário tentar encontrar soluções para que no próximo jogo a gente consiga fazer uma partida muito melhor do que a gente fez hoje. Barroca, boa noite. Boa noite. Alisson Lima, da Rádio Oficial do Clube. Barroca, você fala um pouco sobre essa questão de desgaste, né? E a gente tem observado, de fato, essa questão de desgaste, e é impressionante como a Série B ela é um tanto ingrata com essa questão, diferente da Série A, que todas as equipes são de capital, normalmente voo direto, né? Da Série B, você tem mais equipes de interior do país do que propriamente da capital, né? E eu te pergunto, em cima dessa questão de desgaste, qual a importância de se ter, não uma semana totalmente cheia, né? Não um domingo a domingo, mas pelo menos um domingo a sexta para trabalhar a tua equipe e principalmente, como você disse agora há pouco, recuperar os teus jogadores? Acho fundamental. A gente pôde ver na semana do jogo do Criciúma que a gente conseguiu dar um salto de qualidade em diversos pontos que uma equipe precisa ter. E eu acho que essa semana também vai ser muito importante para, primeiro, diagnóstico de recuperação de todos esses jogadores, recuperação física, recuperação mental, desse acumulado, dessas viagens, dessa quantidade de jogos, um jogo 3:30 da tarde, num calor desse. Então, com certeza, TV Artilheiro. na escolha dos treinamentos, em como a gente vai dar esse feedback para eles, para que a gente consiga o mais rápido possível recuperar desse resultado negativo, retomar o nosso desempenho e, naturalmente, com um desempenho melhor, a gente vai caminhando para o encontro das vitórias novamente. Eu tenho bastante confiança naquilo que os jogadores estão tentando fazer. Hoje, o torcedor pode ter convicção que se teve uma coisa que não faltou aqui foi esses caras correrem, se dedicarem. Os nossos problemas foram outros. Então, é óbvio que ninguém está satisfeito com o resultado. Perder de 3-0 dentro de casa, em um jogo que podia nos alavancar para a parte de cima da tabela. Existe toda uma frustração diante de toda a festa que foi feita aqui. E, obviamente, a gente vai trabalhar muito duro para poder retribuir o que foi feito aqui hoje já no próximo jogo. Boa noite, Barroca. Mário Kempis, do blog do Kempis. São 2 perguntas em uma. Quando você disse que o desgaste foi muito grande e tal, vocês não detectaram esse desgaste antes, na reapresentação do elenco? Vocês perceberam que havia esse desgaste? Porque você praticamente repetiu a escalação. Será que você não poderia ter feito isso? Eu queria muito ouvir isso de você. E a segunda, você sente que seu elenco precisa de reforço? Você acha que deve chegar reforço? Ou você acredita que com esse elenco você pode ir até o fim da temporada? Obrigado. Não, sobre a questão do desgaste, naturalmente a gente faz todas as avaliações, o clube oferta todas as condições estruturais e fisiológicas de aparelhagem para a gente ter toda a depuração atual dos jogadores. A gente recuperou, fisiologicamente a gente recuperou, mas o jogo nos trouxe imposição, desafios que só o jogo pode dar essa convicção para a gente. A gente não consegue antes de um jogo saber que com 15 minutos do segundo tempo, por exemplo, o jogador tal, ele vai ter um determinado tipo de problema no jogo. É impossível isso acontecer. A gente tem ciência que o acúmulo de jogos jogando com a mesma equipe, como eu citei até o Danilo aqui, e outros jogadores, isso vai trazendo um desgaste, os jogadores vão se recuperando fisiologicamente, mas existe todo um acumulado. E a gente também precisa apostar em uma coletividade, que é algo que eu estou em busca nesse início de trabalho. Encontrar uma equipe, encontrar uma forma de jogar, encontrar uma coletividade, que eu acho que a gente conseguiu muito bem colocar em prática isso lá em Londrina. A manutenção da equipe em Londrina fez com que a gente conseguisse dar o salto de qualidade. Hoje o jogo nos trouxe problemas táticos, a gente tentou fazer os ajustes, mas assim, mais uma vez eu te falo de peitão aberto. Nunca na minha vida profissional, eu, na beira do campo, percebi uma equipe que eu dirigi tão desgastada diante do que aconteceu aqui. E isso não tem a ver com preparação física, não tem, as pessoas podem levantar, não, é parte física. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o mérito do adversário,
tem a ver com o contexto das viagens, tem a ver com o individual dos jogadores, tem a ver com o mental, é um conjunto de cenários, tem a ver com sair atrás do placar e ter que reverter. Então, no final do jogo, realmente, tanto Chay, Eric e Jean Carlos, se eles pudessem, eles não estariam em campo e eu faria 7, 8, 9 trocas numa partida como essa. Os jogadores se dedicaram, tentaram, existe o mérito do adversário e a gente agora vai precisar tirar de lição o que aconteceu aqui para no próximo jogo a gente dar o salto de qualidade. Sobre o elenco, a gente tem, eu como treinador tenho bastante convicção que a gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores que estão se dedicando, tem um bom nível. Eu busco sempre deixar a competição interna muito viva e a gente tem qualquer debate sobre chegar jogador e sair jogador, a gente só pode voltar a falar nisso mais próximo da janela que inicia 1º de julho. Então, a gente tem conversado internamente, mas o meu foco é muito mais em dar as melhores condições para quem está dentro. Barroca, boa noite. Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite. Barroca, são 2 perguntinhas. A primeira, em relação à alteração no gol, foi a única, né, do jogo passado para cá. Por que a opção pelo Richard? Por que o retorno do Richard e não o Bruno? E a segunda é em relação a uma questão de, na saída de campo, eu não consegui detectar isso, eu estava atrás do gol, mas os meus colegas que estavam na transmissão e que tem a imagem também de vídeo, disseram que na mudança o Vitor, Gabriel e o Nicolas não se cumprimentaram, que eles ficaram ali à parte. E houve algumas postagens do Vitor Gabriel em redes sociais que geraram na semana algum descontentamento de torcedores, colocando em redes sociais ou colocando que isso não era correto ou que não era o momento, o time até vinha de vitórias em sequência. Eu queria saber como gerenciar essa questão, né, e a questão da mudança, não querendo dizer que a derrota tenha acontecido pela mudança, mas apenas, nós somos repórteres, né, acabamos ficando com essa interrogação, por que o Richard voltou, o Bruno estava bem, como o Richard estava bem até sair por contusão, mas o que passa pela sua cabeça, assim, por que o Richard deveria voltar? Não, acho que as 2 perguntas são muito boas para poder elucidar todas essas dúvidas. Sobre o Richard, um jogador de confiança, um jogador de hierarquia dentro do grupo, um jogador que vinha muito bem desde antes da minha chegada, um jogador que foi muito importante para a conquista da Copa do Nordeste e vinha fazendo boas partidas. Ele teve um problema muscular antes da partida contra o Criciúma, não foi uma lesão, foi um desgaste que a gente teve que optar em tirá-lo para não correr o risco de fazer uma substituição muito cedo no jogo. Então ele fez essa recuperação. Como era uma viagem casada, uma viagem com 2 jogos fora, a gente também fez uma opção do Richard de terminar essa recuperação física dele em Fortaleza. A gente fez 2 jogos fora e aí o Bruno foi muito bem. Isso é muito bom para o Ceará, ter essa competição interna viva. É muito bom para o Richard, é muito bom para o Bruno e é muito bom para mim também, porque eu tenho segurança que tenho 2 goleiros de ótimo nível para defender o gol do clube. Então, o retorno do Richard se deu diante de todo esse cenário. Ele não teve lesão, ele teve um desconforto muscular e que a gente optou em tirá-lo. Como era uma viagem casada fora de casa, ele recuperou desse desgaste muscular aqui em Fortaleza e retornou naturalmente e fez uma boa partida hoje. Sobre a situação do Vitor e do Nicolas, eu te respondo diante do desempenho do Vitor hoje. Eu acho que o Vitor entrou bem no jogo, lutou, brigou, teve chance, correu pra caramba. A competição interna muito viva. Eu sinceramente não vi isso que você está me falando, eu estava olhando outra coisa no jogo, mas se isso aconteceu, sinceramente, isso acontece. Para mim o que importa é aquilo que o jogador me mostra dentro do campo, né? E o Vitor é um jogador que trabalha, é um jogador importante para o grupo, assim como o Nicolas. A competição está viva, existe o Luvanor aí nessa competição também, existem outros jogadores de ataque. E eu acho que o Vitor entrou com uma postura muito boa no jogo, brigou, lutou, correu na adversidade. Difícil entrar num jogo como esse, o cenário era bastante adverso, mas ele lutou. Então, assim, eu acho que a gente tem que se apegar exatamente naquilo que o Vitor e que o Nicolas fizeram dentro de campo. Barroca, Casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação, não é a terra arrasada. O Ceará veio para mim de dois grandes resultados, bateu no Criciúma, que brigava pela liderança, ganhou do Londrina, veio para dentro de campo, a torcida compareceu, né? A diretoria do Ceará fez o papel dele, mas eu já lhe fiz essa pergunta antes e vou voltar a lhe fazer.
Tem uma hora que você olha para o banco e a gente sabe que as carências do Ceará estão na lateral direita e na lateral esquerda. Por mais que você tenha que proteger o grupo, eu sei que o Ceará espera abrir a janela para reforçar. Porque o que é que eu senti hoje? Eu senti que aquele esquema que você montou com o Richarlison e o Maranhão flutuando ali na frente da defesa, deixando o Chay encostar um pouquinho. O Novo Horizontino, ele pressionou a saída do Ceará e a gente perdeu o meio. E eu queria saber de você, o que fazer para recuperar esse grupo que conseguiu 2 vitórias importantíssimas fora de casa, que hoje não foi bem. Eu senti que chegou a hora do jogo, como você disse, que o jogador cansou, arriou, né? Porque o Ceará, quando tomou o segundo gol, a gente estava transmitindo o jogo, a gente sentiu que o Ceará se abateu emocionalmente. O que fazer para poder voltar a ter dentro desse grupo aquele espírito, aqueles 2 jogos contra o Criciúma e contra o Londrina? É boa a tua pergunta também. Primeiro, acho que a missão é recuperar esses caras fisicamente e mentalmente, tá? Eles, diante dos 2 jogos fora de casa, do desgaste físico e do que aconteceu hoje, a primeira missão é recuperar eles físico e mentalmente. Depois, que é o meu trabalho que vai começar já agora, é pegar tudo o que aconteceu nesse jogo e fazer todos os ajustes para transformar isso em treinamento, em cobrança, em vídeo, para que isso o que aconteceu hoje que não foi bom não se repita no próximo jogo. E o terceiro e o principal, eles precisam ter a confiança e a convicção que o treinador deles, que no caso sou eu, acredita, porque eu estou vendo o que eles estão fazendo dentro de campo, eu estou vendo como eles estão treinando, eu estou vendo como eles estão comprometidos com o clube, com o propósito da gente. E a gente sabe que diante do que aconteceu hoje, a gente precisa dar uma resposta no próximo jogo. E para isso, os jogadores precisam ter confiança e convicção que seu treinador acredita neles. E eu acredito neles, muito, pelo que eles estão fazendo, pelo que eles estão treinando, como eles estão se comportando nas preparações. Hoje o jogo não deu certo para a gente, cabe a mim como treinador encontrar as soluções coletivas, dar confiança para eles, a gente treinar, a gente se ajustar para que na sexta-feira a gente dê uma resposta imediata para o nosso torcedor. Boa noite, Barroca. Raíssa Martins aqui do Globo Esporte. O torcedor fala muito também sobre essa chegada no G4, né? O Ceará começou essa Série B um tanto quanto instável, está se recuperando nessas últimas rodadas, mas eventualmente por causa desse jogo hoje vai existir uma cobrança também. Na próxima sexta-feira vai ser mais um jogo com presença de público, inclusive é o aniversário do clube também. Como é que você pode trabalhar nessa semana? Vai ser mais uma semana cheia que você vai ter de trabalho, né? Mirando já a Chapecoense. É um campeonato de recuperação que a gente está fazendo. Quando eu cheguei aqui, a gente era o lanterna e a gente está fazendo um campeonato de recuperação. Obviamente, hoje a gente tropeçou, a gente não conseguiu jogar bem, a gente perdeu um jogo dentro de casa que frustra todo mundo. Agora, eu tenho a obrigação de mostrar aquilo que a gente precisa evoluir para o próximo jogo. Eu não posso estar lamentando o que aconteceu hoje. O meu trabalho é pegar o que aconteceu hoje, fazer todos os ajustes, fazer as cobranças, olhar para frente, dar confiança aos jogadores para a gente encontrar uma solução. O que aconteceu hoje não vai voltar mais. Então, assim, a gente precisa tirar lições do que aconteceu hoje, trabalhando, olhando para frente e os jogadores tendo confiança e convicção que a gente vai fazer um campeonato de recuperação, um campeonato duro. Pode ser, ainda não sei aí os demais resultados, mas podia ser que se a gente ganhasse hoje, a gente nem entrasse no G4 depois de 4 vitórias seguidas. Para você ver o tamanho do campeonato de recuperação que a gente ia ter que fazer. Se a gente ganhasse hoje o jogo, podia ser que a gente nem entrasse no G4. Ou, no máximo, ficasse ali em quarto. Então, o campeonato de recuperação não é a curto prazo. É o início de um trabalho, é um trabalho duro. A gente vai precisar reverter esse cenário de hoje, mas trabalhar com consistência, trabalhar com evolução. O principal não é chegar entre os 4 nesse momento. O principal é chegar pronto na hora que for definir. E a gente precisa trabalhar na hora da definição do campeonato. A gente tem que estar na zona de classificação e conseguir o nosso objetivo final. Barroca, boa noite. Samuel Conrado, Rádio Verdinha. E eu queria saber de você em relação ao elenco mesmo, né? No jogo de hoje você sentiu que, apesar desse cansaço muscular, no começo do jogo estava um pouco de nervosismo dos jogadores com a presença do público, isso acabou afetando de alguma forma o grupo como um todo. E também eu queria saber sobre o sistema defensivo do Ceará, que você falou quando teve um empate em 0-0 contra a Ponte Preta, você tinha explicado que a importância de estancar a sangria, você até explicou isso em relação à defesa, que não era tomar gols, o Ceará vinha na sequência de 9 jogos tomando gols em todas as partidas. Agora, mais uma vez, tomou contra o Criciúma, contra o Londrina e hoje tomou 3 gols da equipe do Novo Horizontino. O que foi que faltou para o sistema defensivo entrar mais ligado na partida contra a equipe paulista?
Bem, sobre o ambiente, eu acho que não houve nervosismo nenhum, pelo contrário, houve estímulo por poder jogar diante do nosso torcedor na festa que foi, era um estímulo a mais para todos nós. O que aconteceu foi que a gente teve dificuldades táticas no jogo, a gente jogou contra uma equipe que fez um jogo de imposição e a gente teve dificuldades diante desse cenário. Hoje realmente sofremos 3 gols, mas se a gente for pegar, a gente sofreu um gol de pênalti contra o ABC, um gol de pênalti contra o Criciúma e sofremos um gol no último minuto de jogo contra o Londrina. Os demais jogos a gente não tinha sofrido gol, não sofremos gols contra o Tombense, não sofremos gols contra a Ponte. E hoje foi bem atípico, principalmente a forma como sofremos os gols. Se você pegar a origem dos 3 gols, pega a origem dos 3 gols. O primeiro gol eles estavam com um jogador a menos, tinha um jogador fora de campo. O Jordi chutou uma bola direta. A bola estava praticamente dominada e o Ronaldo no chão deu um biquinho na bola, deixou o Marlon em condição de finalizar. O segundo gol sai de um arremesso lateral. A gente bem posicionado com os 10 jogadores atrás da linha da bola. E o terceiro gol sai de uma rebatida para dentro. Então, assim, gols evitáveis. Não houve assim um cenário de desequilíbrio, o adversário chegando 3 contra 1 dentro da nossa área, ou 4 contra 2, não. Gols de imposição, gols de detalhes, que a gente vai precisar pegar o vídeo, trabalhar para que não aconteça no próximo jogo. Boa noite, Barroca, Honorato, do Portal Futebol Cearense. Você falou da dificuldade tática que o Novo Horizontino impôs ao Ceará, e você tinha opções diferentes no banco de reserva, jogadores de mais velocidade, o Janderson, o Eric Pulga, o próprio Pedrinho, né, que foi relacionado, o Igor, que entrou no último jogo. Por qual motivo você não usou esses jogadores? Tanto que o Eric, o Chay e o Jean Carlos, como você citou, estavam bem desgastados. Primeiro que o Novo Horizontino, pelo fato de jogar com linha de 5 e controlar a profundidade, não nos deu possibilidade nenhuma de atacar espaço com velocidade, nem jogar pelos lados. Todas as bolas que bateram no pé do Eric, do Giancarlo, no Danilo, pelos lados, eles, pelo fato de estarem com linha de 5, eles sempre abordaram muito no corpo a corpo. Então foi um jogo muito difícil para jogadores que jogavam pelo lado, pelo Novo Horizontino, controlar a profundidade com linha de 5. Segundo que a maior parte das minhas trocas teve muito mais a ver com desgaste do que com estratégia. Então, se eu pudesse ter substituído 7, 8, até mais jogadores nesse jogo, com certeza eu substituiria, porque o jogo pediu isso. Infelizmente, só pude substituir 5 no jogo de hoje. Barroca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band, prazer estar falando com você novamente. Você falou um pouco do seu time desgastado e desse período curto para você trabalhar. O seu próximo jogo contra a Chapecoense é na sexta-feira. Você tem segunda, terça, quarta e quinta, que já é um treino já pronto. Como é que você vai trabalhar o seu time com base no resultado de hoje durante esses 4 dias que você tem? Eu já vou começar a trabalhar hoje. Eu já vou para casa e vou começar a ver o que aconteceu em vídeo, tentar tirar a emoção do jogo do meu corpo para ver o jogo sem emoção, para tentar entender e ver aquilo que a gente treinou e que não conseguiu colocar em prática, e ver aquilo que o adversário nos trouxe dificuldade, para que a gente possa pegar nessa semana de treino, trabalhar para que não volte a acontecer nos próximos jogos. Recuperação física dos jogadores, nesse momento, para mim, primordial. Meu foco nesse momento é que os jogadores tenham recuperação física e mental dessa sequência que a gente está vindo. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Um jogo 3h30 da tarde, depois dessas viagens que a gente fez, contra um adversário que teve um descanso maior, jogou em casa. Então, quando você joga em casa, você recupera melhor. O Novo Horizontino jogou um dia antes de nós em casa. Então, quando a gente estava jogando, eles já estavam há 24 horas se recuperando. Então, assim, isso aí faz uma diferença muito grande, né? E acho que a gente pagou um preço alto por esse acumulado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite. TV Artilheiro.